gosto de Bíblia. Então nós vamos ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, né, do profeta, né, o profeta messiânico, né, capítulo 1, e o versículo de número 11. Vamos ver aqui. 9 e 10, perdão. Isaías 1, versículo 9 e 10. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum, seriam semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. Uma menção a Sodoma, acontecimento a Sodoma e Gomorra. Mas, pastor, o que tem a ver isso? Sodoma, ela é um tipo de prostituição a tudo que acontecia naquela cidade, Sodoma e Gomorra. Para vocês terem uma base do que tinha, quando os anjos estão ali, eles chegam até queria fazer sexo com Ló. Imagine, a ponto de Ló dar suas filhas para que eles fizessem sexo ali. A prostituição era tão grande naquela cidade que Deus teve que destruí-la. É justamente isso que vai acontecer durante esse período na Cidade Santa. E quando fala do Egito, está falando de aflição, de opressão, que é o que vai acontecer nesse período. Você veja que o povo, quando estava no Egito, né, estava por ali, eles sofreram muita opressão. Então a referência aqui é sobre esses dois aspectos. Claro, nós podemos ainda exaurir o assunto com mais detalhes, mas basicamente essa expressão, né, da cidade sendo comparada a Sodoma e ao Egito, está falando de prostituição e aflição que vai acontecer nesse período. Mas, pastor, como pode ser isso? Vai haver um período, os 3 primeiros anos e meio, vai ser de 1000 maravilhas, querido. Vai ser uma coisa fantástica, todo mundo numa boa, né? Dinheiro no banco. Não se esqueça que aquele camarada que chegou tomando lugar, ele já unificou praticamente o mundo. Os bancos estão tudo convergidos num posicionamento só, está tudo na mão dele. Né? As 3 coisas básicas que vai acontecer para esse período é a unificação da fé, né? Que é da religião, depois das condições bélicas no mundo, né? Que são os governos, e a questão econômica, que é o que rege o mundo. E tudo nesse período vai estar convergido. Vai ter paz, uma aparente paz, porque só um vai comandar, né? O que ele disser está dito. Economicamente vai estar tudo correndo bem, todo mundo vai ter bom dinheiro, porque a moeda vai ser uma só. Né? E religião também, todo mundo vai ter que aderir ao anticristo, que vai se manifestar. E, a meu ver, o último tópico será justamente a religião. Porque enquanto ele estiver na condição bélica, na condição estrutural governamental, está no controle dele. Quando ele estiver falando sobre a questão econômica, também está sobre a mão dele e vai estar tranquilo. Mas quando, né, ele entrar para o lado da religião, do ecumenismo, né, que é a unificação de todas as religiões, aí será o grande problema daqueles que estão seguindo, que querem seguir literalmente a Jesus. Vão reconhecer o Messias prometido, vão reconhecer o senhorio do nosso Senhor Jesus, e aí virá a dor. Por enquanto, você ainda vem pelo amor, mas nesse período certamente virá pela dor. E é esses 2 sinônimos, esses 2 sentidos que essa passagem nos mostra. A comparação desta cidade santa, escolhida por Deus, que vai estar assolada pelo anticristo e por tanta catástrofe, tantas coisas que nós não queremos ver. No versículo de número 9, diz assim: homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Eu quero aqui trazer para vocês a expressão, não permitiram que fossem sepultados. Essa expressão faz alusão a desprezo pela palavra de Deus.
3 dias e meio faz alusão aos 3 primeiros anos de sucesso do anticristo. Os 3 primeiros períodos, eles vão fazer tudo isso que eu acabo de dizer, né? E como essas pessoas são opositoras, elas serão vistas como pessoas contrárias ao todo bem mundial que está acontecendo. Então, não vai ser permitido que essas pessoas tramitem ali, que sejam sepultadas. Vai ser como se fosse uma espécie de troféu. Olha aí o que vai acontecer para quem se opor. E elas ficarão na praça, visível a todo mundo. Né? E nós vamos ver aqui algo interessante. Essa questão deles ficarem na praça, que é oposição à palavra de Deus, nós só vamos entender o versículo 9 quando nós juntarmos o versículo 10. Vamos ler o versículo 10, queridos? E os que habitam na terra se regozijarão. Observe que vão ficar felizes por ver essas 2 testemunhas jogadas na praça. E sobre eles se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros. Vamos fazer festa, vamos comemorar. Esses caras que estavam falando de Jesus, falando da palavra, falando de salvação, esses caras eram blasfemos, eles eram hereges, eles não prestavam. Olha só. Porquanto esses 2 profetas, ou seja, Enoque e Elias, né, tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. Atormentado é eles pregarem a verdade. Você já percebeu? Se você falar a verdade para quem está fora dos caminhos, ele pensa que você é herege? Se você falar e pregar para quem pensa que conhece a palavra de Deus e não conhece, você não presta? Quantas vezes nós tentamos falar da palavra do Senhor para algumas pessoas, inclusive pessoas que estão na igreja, e essas pessoas se recusam, trocam de igreja, vai para um outro lugar, esquece. Por quê? Porque a palavra de Deus não faz curva. E se a pessoa não estiver centrada com a palavra, ela não suporta, ela não aguenta. Ela não consegue resistir à pregação da palavra. Elas se sentem atormentadas por aquilo. E se Deus não tiver misericórdia, elas morrem no erro. Morrem no erro. Vamos ver então o que a Bíblia, não o pastor Temer, mas o que a Bíblia nos fala sobre esse período do versículo 10. Vamos ler Salmo 79, 1:3. Salmo 79, vê o que nos diz. 1:3. Ó Deus, as nações, olha só, o mundo vai se convergir para Israel. Todos sabemos disso. E olha como ele começa. Ó Deus, as nações entraram na tua herança. Herança aqui é terra, tá? A tua cidade, na tua possessão, porque Jerusalém é de Deus. Contaminaram o teu santo templo. Olha o que eles vão fazer. Reduziram Jerusalém a montões de pedras. Olha a aflição, a situação que vai estar a cidade. Deram os cadáveres dos teus servos, olha as 2 testemunhas aqui, por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos, às animarias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Ou seja, lembra que eu falei que para entender o versículo 9 nós tínhamos que ler o versículo 10? Por quê? Porque não tinha ninguém que os sepultasse. Porque eles estavam fazendo desprezo e alusão contra a palavra de Deus. O anticristo, ele vai se opor a toda a rabagondada suriandarebiacanamas, a toda ação contra a santa e poderosa palavra de Deus. E aqui acontecerão 7 fatores muito importantes. Primeiro,
contaminaram o templo, perverteram a cidade santa, derramaram o sangue das duas testemunhas, derramaram o sangue dos santos, mandaram presentes em comemoração pela morte das duas testemunhas, se alegraram pela morte das testemunhas e dos santos, e não houve quem os sepultasse. Agora nós vamos ver Deuteronômio 21, 23. O Pentateuco, Deuteronômio 21 e 23. Vamos ver o que nos traz aqui, Deuteronômio 21 e versículo de número 23. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Bom, para que a gente entenda Deuteronômio 21, 23, está aqui. Porque nós não poderemos ver, né, pessoas que estejam mortas permanecerem naquela situação. Quando houvesse alguma ação, e a morte pela lei na época era de apedrejamento, enfim, só que essas pessoas tinham que ser multadas. Olha só, quando, versículo 22 e 23, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro. Olha só, não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Ou seja, o cadáver não pode, é lei de Deus. Ele precisa ser sepultado. Não importa a morte ou o apedrejamento, como é a maneira. Se ele morreu e for digno de morte, ele precisa ser sepultado. Essas duas testemunhas não serão sepultadas, ficarão na praça para servir de exemplo de rebeldia contra a palavra do anticristo. Eles são um exemplo contra a palavra do anticristo. Mas, biblicamente, é um desprezo contra a santa palavra de Deus, que é o que o anticristo vai levantar contra os santos. Amém, meus irmãos? Portanto, esses 3 dias e meio, né, que nós vemos no versículo de número 11, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Bom, aqui eu quero tratar essa questão. Deus ressuscita essas duas testemunhas? Observem que aqui é novamente vivificação, porque existe uma diferença entre ressurreição e vivificação. Todas as pessoas do Antigo e do Novo Testamento que morreram e foram ressuscitadas, na verdade, elas foram vivificadas. Porque elas voltaram a morrer. O único que morreu e ressuscitou é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso que diz que ele é a primícia dos que dormem, a primícia dos que morreram. Ninguém mais. Ninguém mais. Todos foram vivificados. E os que morreram serão ressuscitados depois, como o texto da carta aos Coríntios nos afirma. Só que aqui o texto está dizendo que elas foram vivificadas, colocaram o espírito de vida entrou ali. Aqui é uma alusão ao que vai acontecer com a cidade de Israel. Vocês já ouviram falar na pregação do capítulo 37 de Ezequiel, que é o Vale de Ossos Secos? Muito popular nas igrejas, né? Só que ninguém usa esse versículo. E é esse versículo das duas testemunhas fazendo alusão à nação de Israel, que passará a entender e ter vida para compreender o Espírito. Note que não é Espírito Santo, não é nada. É Espírito com letra minúscula que está aqui. O texto original vai dizer que é o Ruá de Deus, né? Que é o pneuma que entra e ali traz vida. Ou seja, eles começaram a compreender a besteira que eles fizeram. Mas aí será tarde.
porque a porta da graça se fecha. Durante o período do Apocalipse, haverá salvação? Haverá sim. Só que aí nós vamos entrar numa outra passagem, que é os mártires que vindo da tribulação. Esses são mártires. Vão aceitar a Jesus, vão reconhecer a Jesus, o Messias prometido, e vão passar a ser mártires, vindos da grande tribulação. Vindos da tribulação, perdão, que é o primeiro período. Nós já explicamos que tribulação, ela leva o nome de grande tribulação por causa da junção dos dois primeiros períodos. Só que o primeiro período é tido como tribulação e o segundo é a junção dos dois, fazendo grande tribulação. Tá? Queridos, eu quero, em nome do Senhor Jesus, mostrar isto. Né? Espero que você que tem nos acompanhado tenha gostado. E o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? Se você gostou, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe o vídeo, porque o reino de Deus agradece. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus.